Questão 20, semana 10. A temperatura de ebulição da água a 760 milímetros de mercúrio é 100 graus Celsius, e algumas de suas soluções apresentam valores de temperatura de ebulição mostrados na tabela a seguir. A análise dos dados da tabela revela que, gente, vamos lá. Ele traz, soluções de sacarose e NaCl. Eu só ordenei aqui, essas soluções de maneira diferente para trazer um pouquinho de raciocínio para a gente, para que fique mais didático, certo? E eu trouxe aqui a variação da temperatura de ebulição. Na tabela, ele trouxe a temperatura de ebulição das substâncias, que é maior que 100 graus Celsius, certo? E aqui eu só trouxe essa variação de temperatura, só para que a gente possa analisar, tá? Uma solução 0,1 molar de sacarose provoca um aumento de temperatura de ebulição de 0,05 graus Celsius. Era de se esperar que, se a gente adicionasse 0,1 mol de NaCl, a gente tivesse o mesmo aumento, de temperatura, mas isso não acontece. Por quê? O NaCl, ele é um sal. Ele vai se dissociar em Na+ e Cl-. Só trazer um pouquinho mais para cá. Na+ e Cl-. Então, se a gente coloca 0,1 mol por litro de NaCl, a gente vai produzir 0,1 mol de Na+ e 0,1 mol de Cl-, totalizando 0,2 molar, de íons, de partículas. Então, aqui a gente tem o dobro da quantidade de partículas, mesmo aparentando ter a mesma quantidade, por ser um sal e se dissociar, a gente tem o dobro da quantidade de partículas. Por isso, que a variação de temperatura de ebulição é o dobro. O dobro de 0,05 é 0,1, certo? O mesmo vale para cá. Se a gente adiciona 0,5 mol por litro dessa solução de sacarose, se a gente tem essa solução 0,5 molar de sacarose, a gente tem uma variação de temperatura de ebulição de 0,25 graus Celsius, E se a gente adiciona a mesma quantidade com a mesma concentração de NaCl, a gente tem uma variação que é o dobro, justamente por conta disso. O NaCl, ele vai se dissociar, E a gente vai ter o dobro da quantidade de partículas. Se aqui era 0,5, aqui, ó, o NaCl vai se dissociar em Na+ e Cl-. Se a gente tinha 0,5, a gente vai produzir 0,5 de Na+ e 0,5 de Cl-, totalizando aqui, 1 molar, de íons. A gente tem o dobro da quantidade de partículas e vai ter o dobro, da variação de temperatura de ebulição, certo? Vamos ler as alternativas. A. O aumento da temperatura de ebulição depende da natureza química do soluto. Muita gente poderia marcar errado pensando que, assim, o que importa é a quantidade de partículas e não o tipo dessas partículas. Sim, esse raciocínio ele está correto. Mas o que ele quer dizer aqui é que a natureza química da sacarose em relação ao NaCl é diferente, vocês concordam? A sacarose ela não vai dissociar nem ionizar, e o NaCl, por ser um sal, ele vai dissociar e vai produzir uma quantidade maior de partículas. Então, a natureza da substância, ela importa sim para que haja essa variação da temperatura de ebulição, certo? Para o grau de variação dessa temperatura de ebulição. Porque se eu tenho substâncias que ionizam ou que dissociam, por exemplo, ácidos, bases, sais, essas substâncias vão causar um aumento maior, da nossa temperatura de ebulição. Enquanto que a sacarose, que é uma substância molecular, ela não vai dissociar, ela não vai ionizar. Então, ela causa, uma proporção de aumento dessa temperatura de ebulição menor, certo? Então, a natureza das substâncias, sim, vai influenciar, no aumento da nossa temperatura de ebulição. A letra A já é a resposta. Letra B. O número de partículas na solução não influencia na temperatura de ebulição. Falso. Quanto maior a quantidade de partículas, maior o nosso aumento, da temperatura de ebulição. C. As moléculas de água em solução passam mais facilmente para o estado gasoso. Gente, uma molécula de água, se está em uma solução, ou seja, que tem soluto e solvente, ela vai ter mais dificuldade para chegar aqui em cima, porque além do empecilho, da pressão atmosférica aqui em cima, ela vai ter partículas de soluto que vão dificultar, a ascensão para o topo, dessa massa líquida, para que ela possa entrar em um processo de ebulição. Justamente por isso, que a pressão de vapor desse líquido vai ser menor, a gente vai ter uma diminuição da pressão de vapor e um consequente aumento da temperatura de ebulição, certo? Então, existe sim esse empecilho por conta do soluto, a letra C está errada. Letra D.
O valor da variação da temperatura de ebulição é maior nas substâncias que contêm ligações covalentes. Não, ela é maior nas substâncias que contêm ligações iônicas, nos sais, porque os sais eles vão se dissociar em água. Lógico que existem exceções, por exemplo, sais que são insolúveis, certo? Mas os sais, a maioria deles são solúveis, né? Esses sais eles vão se dissociar em água e eles vão produzir uma quantidade maior de partículas em relação às substâncias, né, moleculares que contêm ligações covalentes, certo? Se a gente produz uma quantidade maior de partículas em substâncias iônicas que têm ligações iônicas, né, a gente vai ter um aumento maior da temperatura de ebulição em relação às substâncias moleculares, certo? Então a letra D não é a resposta, confirmando, né, que a resposta é a letra A.